Não, desculpe. Eu não sei fazer piada, mas o Mário conhece bastante. Irmãos, nas últimas semanas nós temos falado como é importante você, que está no corpo de Cristo, que conhece Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem dons, você recebeu tantas coisas, e na medida que você começa a usar isto para abençoar as pessoas, sabe que dom você não usa a si mesmo, né? Não tem, a árvore não produz fruto para si mesmo, é sempre para abençoar alguém. Então, continue exercendo isto, tá? E hoje vamos ouvir também coisas poderosas com o pastor Mário. Abençoa, Senhor Mário, que a tua palavra seja poderosa nele e que instrua-nos e nos encoraje, no nome de Jesus. Amém. À vontade, amigão. Obrigado, querido. Graça e paz, igreja. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã. Parabéns, Cris. E hoje eu vou continuar a pregação que o pastor Edson pregou domingo passado. Quer dizer, ano retrasado, foi o Guto no domingo passado. Mas eu não vou fazer que nem o Edson, aquele jeitinho que ele fala assim. Eu não vou fazer assim, gente. Esse é o jeito dele, glória a Deus. Vamos botar os slides aí, por favor. Eu gosto de histórias. Eu vou contar uma história para a gente poder apresentar um pouquinho o tema desta manhã. Um casal de velhinhos estava dormindo num apartamento ali em São Paulo. Quem aqui veio de São Paulo? Então tá bom. Eles estavam dormindo na parte de cima do apartamento, ali do sobradinho, e eles ouviram um barulho na parte de baixo. Eles desceram, acenderam a luz e se encontraram com o assaltante. O assaltante puxa uma arma e diz: bom, agora que vocês me identificaram, eu preciso eliminar as testemunhas. Ele falou: mas eu sou muito tradicional, eu quero saber o nome das minhas vítimas. Vamos começar com a senhora. A senhora, qual é o seu nome? E a velhinha, com a voz trêmula, disse: meu nome é Margarida. Ele falou: Margarida, que coincidência, Margarida é o nome da minha mãe. Dona Margarida, vai dormir, volta para o seu lugar. E a velhinha subiu. E só ficou o velhinho e o bandido. E o bandido: agora, senhor, agora a sua vez, qual é o seu nome? O velhinho parou, pensou e disse: olha, meu nome é João, mas todos me chamam de Margarida. Queridos, o futuro do João estava em jogo, estava em risco. Dependia da palavra dele, da ação dele naquele momento. Sabe uma coisa? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O seu futuro está em jogo. Sua família, seu casamento, e a vida das pessoas com as quais você convive também está em jogo. Depende do que você fala, depende do que você faz. É sobre isso que nós estamos falando e vamos falar hoje, justamente sobre esse tema importante, de uma igreja, família, uma igreja que vive para amar, que vive para servir. E se você trouxe sua Bíblia, eu gostaria de ler esse texto em Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Por onde Jesus caminhava, ele tinha os discípulos, e tinha os seguidores, e tinha aqueles que queriam pegá-lo em alguma contradição, os religiosos. E um dia um desses religiosos pergunta a Jesus, versículo 36, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo semelhante a ele é: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Gostaria de intitular a palavra nesta manhã, falar sobre a importância de você viver as suas prioridades. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela alegria de estarmos na Tua casa nessa manhã. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, agora queremos aquietar o nosso coração, queremos ouvir a Tua voz. E Te agradecemos por tudo que o Senhor vai falar e o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus que nós oramos, e todos dizem... Fale para a pessoa do seu lado: olha, Deus vai falar com você nessa noite, nessa manhã também. Glória a Deus. Muito bem, nós vivemos, queridos, num mundo repleto de dificuldades, de conflitos, de lutas.
Lutas em casa, lutas políticas, lutas filosóficas, lutas de valores e princípios. E esses conflitos, eles já vieram lá atrás, no passado, quando o homem decidiu seguir o seu próprio caminho. E a gente vê que até hoje as crianças, as primeiras palavras que elas falam e aprendem a falar em casa, quais são? Não é Jesus, não é Deus, nem papai nem mamãe. Quais são as palavras? Não. Não é isso aí, Gabi? Não. Ou se é um brinquedo que ela tem, ela fala, é meu. E onde elas aprenderam isso, gente? Essa natureza humana de ser o primeiro, de colocar os seus interesses acima dos interesses das outras pessoas. Isso já vem lá de trás, da natureza humana, e milhares de anos depois nós estamos vivendo isso ainda hoje. Nós vemos que essa ambição de ser o primeiro também estava presente quando Jesus estava com seus discípulos. Eu gostaria de ler esse texto, Marcos capítulo 10. Lá estavam os discípulos, Jesus ensinando esses que seriam aqueles que levariam o evangelho adiante. Diz a palavra que Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximaram de Jesus e fizeram um pedido. Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha que pedido maravilhoso. Disse Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para que foram preparados. E olha que interessante, pausa. Enquanto isso, os outros 10, diz a palavra de Deus, os outros 10 ouviram essas coisas e ficaram indignados. Acho que eles tinham que assistir hoje essa série para as crianças aí das suas emoções. Sabe por que eles ficaram indignados, com raiva dos dois que pediram? É porque Tiago e João pediram antes deles. E os dois chegaram antes com aquele pedido, quem vai sentar à direita e à esquerda? E aí Jesus chamou-os e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das ações, as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Vamos repetir isso? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Uau, que lição maravilhosa Jesus ensinou para aqueles homens. E como essa palavra é necessária para nós nos dias de hoje. Que temos muitas vezes essa ambição de sermos os primeiros. Até mesmo mais na frente, quando a igreja estava crescendo. Vemos essa carta aqui em João, 3 João, de 1 a 9, o capítulo 1, versículo 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, olha um bom nome para quem quer ter filhos aqui, Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, ele não nos recebe. Então já vemos isso, e diz o versículo 11, amado Gaio, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Nós temos que imitar aqueles exemplos bons, exemplos corretos, que têm a ver com a palavra de Deus, os princípios de Deus. Nós vivemos num mundo hoje que ensina que para você ter sucesso na vida, você tem que ser o number one, o primeiro em tudo. Você cuida dos seus interesses e dos outros, que se lasque. O Brasil sofre, o nosso país sofre hoje, politicamente, economicamente, moralmente,
Porque pessoas colocam seus interesses em primeiro lugar. E não da nação, não das outras pessoas. Esse egoísmo. Mas Jesus já sabia que essa é uma natureza humana nossa, de colocarmos cuidarmos de nós mesmos em primeiro lugar. E Jesus veio ensinar uma outra ordem de fatores de prioridades na nossa vida. O que ele ensinou? O texto que acabamos de ler. Amarás o Senhor teu? Como? De todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento. Esse é o primeiro e maior? Interessante que ele não falou essa, uma grande dica. É uma sugestão. Ele disse, é o primeiro e maior mandamento. Queridos, nós não podemos errar nesse primeiro e maior mandamento. O texto que lemos diz que Jesus resumiu a lei e os profetas, ou seja, a Bíblia inteira conhecida na época. Jesus resumiu todos os princípios, todos os mandamentos, nesse aqui, amar a Deus e amar ao próximo. A gente não pode errar nisso. Então, se Deus é o primeiro, olha que nós temos ainda, como é que isso se dá prática em nossa vida? Olha só em texto que nós conhecemos, Mateus 6:25. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Versículo 32, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Que bom, né? Portanto, versículo 33, a gente conhece esse decor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas, o que comer, o que vestir, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você acredita na palavra de Deus? Deus está dizendo, não se preocupe com isso, busque a Deus em primeiro. Sua prioridade é mais importante. Deus deve ser o primeiro. Interessante que tem muitas pessoas que buscam mais, estão mais interessados nos presentes de Deus do que na presença de Deus. Pessoas que vêm à igreja simplesmente me dá, eu quero, mamãe, eu quero. Deve ser um hino cantado para muitos. Alguns anos atrás, quando o Felipe, nosso filho mais velho, estava estudando em Oklahoma, eu sempre ia visitá-lo pelo menos uma vez por ano. E lá na universidade, passava ali uns 3, 4 dias, saía com ele, saía para jantar, tomar um lanche, comprava coisas que um universitário precisa, né? Shampoo, sabonete, meia, desodorante, cueca, essas coisas básicas. E eu me lembro que no último dia, quando eu ia me despedir dele para voltar ao Brasil, ele me deu um abraço assim, falou, Daddy, é tão bom quando você vem aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você paga tudo. Foi super honesto. E naquela hora eu pensei, puxa, quando eu estou com ele, eu quero fazer tudo por ele. Já que eu estou longe, eu quero dar essas coisas que ele mais precisa. E me dei conta, puxa, quando nós estamos na presença de Deus, nós ganhamos os presentes de Deus. Deus cuida de nós. Não como um pai, como o pastor César disse, de troca, de barganha, mas um pai que ama você. Ele tem presentes para você. Ele quer te usar na obra dele. Mas para isso você precisa passar tempo na presença desse Deus maravilhoso. Vamos fazer um inventário agora. Como é que está o seu tempo? Quanto do seu tempo, das suas preciosas 24 horas no dia, você dedica a Deus? Quanto dele? É somente aos domingos, ou domingo e na reunião de célula? Quanto do seu tempo? Deus te deu essas preciosas horas, invista mais esse tempo, disponibilize mais o seu tempo a serviço de Deus. Quantos dos seus pensamentos são pensamentos focados nas coisas do reino de Deus? Os nossos pensamentos são inferiores aos de Deus.
que você tem pensado de expansão do reino, para servir a Deus, servir as pessoas que Ele colocou ao seu redor? O que você tem pensado? Quantas das suas palavras que saem da sua boca são palavras de edificação, palavras de bênção, palavras que fazem a diferença na vida das pessoas? Todas as manhãs você tem a oportunidade de declarar palavras de bênção ao seu cônjuge, aos seus filhos, no trabalho, para os seus amigos, pela internet. Alguém que faz aniversário, como foi feito aqui, de você mandar um WhatsApp, de mandar uma palavra profética para essas pessoas. Suas palavras têm poder. Quanto também das suas ações, do que você realmente faz. São coisas que Deus tem sido glorificado, Deus tem ocupado o primeiro lugar no que você faz. Pense nisso. Nessa manhã, eu já vou fazer um desafio a você. Se Deus não tem sido o primeiro na sua vida, talvez hoje é o dia de você entregar. E dizer: Deus, eu quero que o Senhor seja o primeiro. Eu não quero errar neste primeiro e maior mandamento. Talvez você já esteja vindo aqui à igreja há algumas semanas, alguns meses, ou você que está assistindo pela internet. É hora de você entregar a sua vida e deixar que Deus seja o primeiro em tudo que você faz. Que Ele não somente seja salvador da sua vida, mas Senhor também dela. Deus é o primeiro. Amém? Talvez seja hoje. Se Deus é o primeiro, quem vem em segundo lugar são as... Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: você vem em segundo lugar. As pessoas vêm em segundo lugar, diz a palavra de Deus, Mateus 22, 39. O segundo mandamento semelhante a ele é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Agora, como é que nós vamos viver isso, esses mandamentos? Deixa eu voltar aqui Filipenses 2, 3 e 4. Olha que interessante. Filipenses 2 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores. Repita essa palavra: superiores. Assim mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É natural nós cuidarmos dos nossos interesses. Quem aqui hoje tomou café antes de vir aqui para o culto? O pessoal comilão aqui. Quem aqui tomou banho antes de vir para a igreja? Glória a Deus, o seu vizinho agradece. É natural a gente cuidar dos nossos interesses, mas é sobrenatural nós cuidarmos dos interesses dos outros. E para isso nós temos que considerar as pessoas o quê? Superiores a nós mesmos. Os dois grandes vilões que atuam na nossa natureza humana é o que foi falado aqui: egoísmo e vaidade. Agora, como é que isso se manifesta? Qual é o segredo para você viver isso? Justamente é o versículo, vou voltar mais um aqui, isso. Versículo 5. Seja a atitude... Quem vai ser o nosso modelo, queridos? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, primeiro, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Segundo. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi o terceiro. Jesus é o nosso exemplo. Nossa atitude tem que ser a mesma de Jesus. E como foi falado hoje, que o nosso dom, o que diz aqui em 1 Pedro 4,10, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Sabe que você tem dons? Deus deu dons a todos nós, dons diferentes. Mas esses dons não são para você simplesmente: olha só como eu sou bom, eu tenho esses dons, aleluia. Mas esses dons são para você servir as pessoas.
E diz assim: quando nós servimos uns aos outros, nós estamos administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que de Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então nós estamos aqui para servir. Cadê o rapaz da... Vem cá, é Breno, né? Renan, vem cá, corre, Renan. Ele nem sabe, vem aqui, vem direto, corre aqui. Isso. Olha só, quero que vocês vejam. E fica de costas para ele. Veja o que está escrito na camisa dele. Está aqui o quê? Ah, muito bem. Pronto para servir. Salve de palmas para ele. Obrigado, queridos. A gente tinha que usar essa camiseta o tempo todo. Pronto para servir. Ou seja, se você não serve, você não serve. A gente foi salvo para servir, não salvo para sentar nessas cadeiras confortáveis. Usarmos os nossos dons. Amém, queridos? Está caindo a ficha? Faça uma avaliação agora dos seus relacionamentos. E nós vamos falar um pouquinho sobre cônjuge, falando de filhos. Mas hoje, os seus relacionamentos, será que você tem colocado as pessoas em segundo lugar? Você tem tratado as pessoas como superiores a você? É um desafio. É um desafio para você, é um desafio para mim. Se nós tivéssemos um pódio onde Deus é o primeiro, onde as pessoas vêm em segundo lugar, a pergunta que não quer se calar é: quem é o terceiro? A resposta é bem simples. Vamos lá? Eu sou o terceiro. Repita isso comigo. Eu sou. Quantos falaram isso pela primeira vez hoje? Muito bem, assim, tímido assim. Eu quero que desafiar você a dizer todos os dias, quando você se levantar: eu sou o terceiro. E dizer várias vezes por dia, quando surgirem oportunidades de você ser. Essa é a prioridade que Deus estabeleceu para você. Ser o terceiro. Servindo as pessoas e servindo a Deus. Essa é a prioridade que trará sucesso à sua vida. Mas existe uma grande diferença entre ser o terceiro e terceirizar. Terceirizar é você dar para outras pessoas fazerem o que precisa ser feito. E sabe de uma coisa? A obra de Deus, o reino de Deus, não foi dada para a igreja terceirizar para o governo, para outras pessoas, mas foi dada para nós. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade essa, de amarmos as pessoas, de servirmos as pessoas. Ai, pastor, mas e na pandemia? Também na pandemia. Não importa a crise que a gente passe, as necessidades têm aumentado mais. Igreja, que oportunidade nós temos de amarmos as pessoas, de servirmos as pessoas. E através desse gesto, desse amor em ação, nós podemos levar o evangelho a essas pessoas. Vidas serão transformadas. Amém? Agora eu queria que eu baixasse as luzes aqui, que eu queria mostrar um vídeo para vocês. Como é que seria um mundo de terceiros, de pessoas que estão servindo? Ah, acho que não é agora. Desculpa, é depois. Eu errei, tá? Ah, mas já entrou, vai lá.
Você viu alguma coisa nesse vídeo que você não pode fazer? Qual o segredo, queridos? É você estar atento às oportunidades. Quantas oportunidades Deus coloca diante de nós todos os dias. Mas a gente tem que observar. E no final, você viu aquele primeiro homem que ajudou? O que aconteceu no final? Aquele construtor? Ele ajudou um menino no skate, e depois Deus abençoou ele com um copo d'água. Ou seja, tudo que você planta, você colhe. A hora que você serve as pessoas, Deus vai usar outras pessoas para servirem você, para serem instrumentos de bênção na sua vida. Amém? Quando Jesus estava falando esse texto de amar a Deus, amar ao próximo, ele estava citando lá a fonte, Deuteronômio, capítulo 5, Deuteronômio 6, de 5 a 8. Já diz lá no Antigo Testamento: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, ou seja, corpo, alma e espírito. Todas as palavras que eu lhes ordeno, olha, eu lhes ordeno, é mandamento, estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Quem é pai aqui? É com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, ou quando se deitar ou se levantar. E diz: amarre-as como um sinal nos braços. Por isso que os judeus, eles amarravam pedaços da palavra de Deus nas extremidades, na testa, para que eles se lembrassem. E se existem duas coisas que a gente olha todos os dias, são os nossos braços. De um lado tem que estar o quê? O relógio. Você lembrar que o tempo está passando. E do outro lado você tem algo que você lembre da sua prioridade de vida. Olha, eu queria mostrar para vocês uma foto que foi tirada lá atrás, no Mar Vermelho. A gente recuperou essa foto lá, do fundador desse movimento, eu sou o terceiro, o nosso querido Moisés. Esse é um movimento maravilhoso de 3 Cs. Anote aí. Primeiro, de conscientização. Você vai ser lembrado o tempo todo que Deus é o primeiro na sua vida. No que você fala, o que você faz, você pensa, o tempo todo você vai ser lembrado. A pessoa mais impactada nesse movimento eu sou terceiro é a pessoa que se lembra que Deus é o primeiro. Segundo C, de comunicação. Você agora vai poder compartilhar a sua fé em Deus. Até a pessoa tímida. Quem é tímido aqui? Deixa eu ver, levante a mão, tímido. Mentira, tímido de verdade não levanta a mão. A timidez foi embora em nome de Jesus. Mas se a pessoa perguntar: escuta, o que é isso no seu braço? Você vai dizer: uma pulseira. Mas o que eu sou terceiro? Você pode explicar o que é. Você pode falar da sua fé. E o último C, de contribuição. Como eu posso te ajudar? Como é que eu posso servir? Duas perguntas simples: como eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir? Anos atrás, quando eu preguei essa mensagem pela primeira vez, mandei fazer umas pulseiras lá nos Estados Unidos. Estava voltando do Instituto Haggai, peguei as pulseiras, voltei para o Brasil, pus a primeira pulseirinha no braço e saí. Naquela época eu estava fazendo um acompanhamento de fisioterapia, uma cirurgia no meu ombro. E eu já tinha conversado com aquela fisioterapeuta, muito religiosa. Mas naquele dia eu falei: vou testar a pulseira. Cheguei lá assim: oi, tudo bem, como vai? Cumprimentei, sentei, comecei a fazer os alongamentos do braço e tal. Ela olhava e eu fazia assim. E você sabe que a curiosidade mata. Mas esse caso pode salvar. E depois de 20 minutos na sessão, ela falou assim: Mário, eu não aguento de curiosidade, o que é isso no seu braço? Eu falei: uma pulseira. Ela falou: não faz sentido, eu sou o terceiro. O que é isso? Ele falou que isso representa as minhas prioridades de vida, eu venho em terceiro lugar.
Eu falei assim, escuta, se eu sou o terceiro, quais as duas perguntas que você quer saber? Ela falou, é claro, quem é o primeiro, quem é o segundo? Eu falei, pois bem, o primeiro na minha vida é Deus. Ele me amou, morreu por mim, Ele é o Senhor da minha vida, Deus é tudo. E ela, ai que lindo! E quem é o segundo? Ele falou, uma pessoa muito importante, muito especial. Nesse caso, essa pessoa é você. Você vem em segundo lugar. E agora eu faço duas perguntas, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir? Porque eu sou o terceiro. Ela começou a chorar. Ela falou, puxa, eu que ajudo as pessoas a recuperarem coordenação motora, o físico. Saber que alguém se interessa por mim, alguém que quer me ajudar, alguém que quer me servir. Ela falou, isso é maravilhoso. Ela falou, você me dá essa pulseira? Eu falei, claro. Você tem sido terceiro para mim, dei para ela. Naquela manhã eu percebi, puxa, como as coisas de Deus são simples, mas elas funcionam. Alguns anos depois, através de uma amiga em comum, fiquei sabendo que essa fisioterapeuta, ela faleceu, teve um AVC e faleceu. 50 e poucos anos. E essa amiga disse, Mário, talvez o que você não saiba é que, alguns anos atrás, essa fisio teve um encontro com Deus de verdade. A vida dela foi transformada, ela tinha vícios, ela foi liberta de tudo isso. E ela viveu, os últimos anos da vida dela foram os melhores anos da vida dela. E quando essa amiga contou isso, eu me lembrei daquele dia, naquela manhã, naquela clínica. Uma simples pulseira que começou uma conversa. Talvez tenha sido aquilo, o start que Deus deu, o começo, para essa moça se conectar com Deus, o primeiro na vida dela. E isso determinou a eternidade dela. Quantas oportunidades Deus está dando para nós? Pastor César, Pastor Edson, não vão poder chegar a todos os lugares, mas você já está lá. Pessoas que você pode servir, pode fazer a diferença. Vamos falar de família. O lugar mais difícil para você viver a vida cristã não é na igreja. A igreja é fácil, é na família. Sabe por quê? Todos te conhecem. Todos sabem quem você é. Mas é na família que é o laboratório onde você precisa viver a vida cristã. É lá que Deus te chama para você servir. Eu sei que quando nós reunimos os nossos filhos, Felipe e Davi está aqui comigo hoje. E eu lembro que demos as pulseiras, fizemos um culto, um compromisso de servir um ao outro. E gente, como foi maravilhoso ver, 2, 3 dias depois, quando o Felipe desceu para tomar café, ele falou assim, pai e mãe, vocês fizeram meu quarto? Arrumaram minha cama? A gente, não. Aí o Davi, com aquele sorrisinho dele, disse assim, No outro dia, enquanto o Davi tomava banho, o irmão foi lá e fez o quarto do irmão. Gente, isso é um milagre. Deus está fazendo milagres hoje em dia. Irmãos servindo um ao outro. Aí os meninos, né, o pai e mãe carregando sacolas para o mercado. Mãe, deixa que eu sou o terceiro. Abrir porta. Que coisa maravilhosa. Viva a vida cristã na sua casa, com seus filhos, com seus pais, seus irmãos, família, extraordinário. Casal, quem é casado aqui? Eu confesso para vocês que falar sobre eu sou terceiro não é uma coisa natural para mim. Parece meio irônico, porque eu sou uma das pessoas mais egoístas do mundo. E pensar que Deus, nossa, Deus deu essa estratégia para o Mário, porque ele é um grande exemplo. Não, é porque eu mais precisava. Uma coisa que eu confesso a vocês que eu nunca gostei foi de lavar louça. Alguém tem esse ministério aqui de lavar louça? De terapia, né? Terapia na frente de você? Não, também não, né? Minha mãe me fazia lavar louça.
Eu e meu irmão, a gente tinha rodízio, segunda, quarta e sexta era ele, terça, quinta e sábado era eu. E quando vinha as panelas, aí era horrível, né? E eu falei, o dia que eu me casar, eu nunca mais vou lavar louça, em nome de Jesus. Aí nos casamos, a Priscila e eu fizemos aquele curso das 5 linguagens de amor. E qual é a linguagem de amor da minha esposa? Atos de serviço. Lasquei. Ou seja, ela se sente amada quando eu faço algo por ela, inclusive lavar louça. Não foi tão fácil assim, não. E às vezes a Priscila me vê lavando uma loucinha, ela fala, amor, você está bem? Eu estou te amando, eu sou terceiro. Priscila hoje não está aqui conosco porque ela foi ser a terceira para levar o pai dela num atendimento médico, uma pós-cirurgia que meu sogro fez. Servindo como motorista. Queria estar aqui, talvez esteja até assistindo pela internet. Maneiras de a gente amar, a gente servir. No livro Eu Sou Terceiro, eu tenho um desafio aqui que eu falo a prova dos 7. A prova dos 7 é o seguinte, por 7 dias, vamos lá começar com os homens aqui. Marido, por 7 dias, você vai fazer tudo que a baixinha gosta, tudo que ela quer, tudo que ela ama, você vai fazer por ela, por 7 dias. Quantos homens é que fazem esse compromisso? Deixa eu ver, levanta a mão aí, vai lá que Deus está olhando, tira uma foto aí. Alguns levantaram assim, ó. Amém? Mulheres, por 7 dias você vai fazer tudo que o gordo gosta, tudo que ele quer, tudo que ele ama. Oh, glória a Deus, está falando agora, irmão. Oh, o céu desceu aqui agora. Mulheres, quantas mulheres fazem esse compromisso? Deixa eu ver. Ok. O homem está tirando a foto aqui, olha só. Muito bem. Agora, não vai fazer assim, olha, são 11 horas e 40 minutos. Domingo que vem, às 11h40, acaba o compromisso. Você volta a ser aquele traste que era. Não, por favor. Foi bom, continua, faz mais 7. Não faz que nem Pedro, 70 vezes 7, vai embora. Eu conheço casais que já estavam separados, mas aceitaram esse desafio da prova dos 7 e voltaram. Hoje estão juntos, felizes, amando e servindo ao outro. Porque você tira o olhar do seu umbigo e começa a servir aquela pessoa maravilhosa que você se apaixonou. Você disse, eu quero te servir. Veja quantas coisas vão mudar na sua vida a hora que você fizer isso. No trânsito. Fala a Deus. Também eu nunca tive esse dom assim, deixar as pessoas passarem. Né? Faixa de... Sabe aquela coisa pintada que tem na rua? Não é a bandeira dos santos, não. Aquilo é faixa de pedestre. E eu dirigindo lá, usando a pulseira, de repente vi um pedestre ali esperando. Vou, não vou, cruzo, não cruzo, morro, não morro. Aí o pedestre ali, aí eu vejo ele, tiro o pé do acelerador, jogo uma luzinha e falo assim, pode passar. Aí ele, ai, obrigado. Isso muda. Às vezes a esposa tem que repreender, sai primeiro, sai do volante, deixa o terceiro assumir. Mas é um processo constante. No trabalho, seu terceiro no trabalho. Tem vendedores usando a pulseira e vem um cliente e fala assim, você é o terceiro em vendas? Não, isso aqui é minhas prioridades de vida. Deus é o primeiro, você vem em segundo lugar, eu sou o terceiro. Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir? Esse vendedor está vendendo mais que os outros. As empresas que têm o foco no serviço, em ajudar as pessoas, em realmente suprir necessidades, são as empresas que mais crescem hoje. Você que é empresário, comerciante, adote isso, ensine para a sua equipe. Nós somos uma empresa de terceiros. Vivam isso, vejam a diferença. E também na igreja.
Como é importante você participar de uma igreja que serve. E quero dizer da honra e privilégio que eu tenho com minha família de estar frequentando esta igreja. E olha, se você está procurando uma igreja perfeita, eu vou dizer que aqui não é. Porque não existe igreja perfeita, só lá no céu. Mas sabe uma coisa que eu vejo nesses pastores? É uma autenticidade. 37 anos juntos, né, Cris? Edson, caminhando juntos. Você tem que ser muito amigo, você tem que ser muito terceiro, para você caminhar junto por todos esses anos. Essa é uma igreja genuína, séria, com laços, com compromissos. Pessoas aqui realmente estão dispostas a amar e servir as outras. Dê um compromisso, dê um voto de confiança. Envolva-se mais, sirva-se mais. Todos os domingos aqui os pastores fazem desafios para ter mais voluntários. Eu desci, fui lá embaixo no intervalo aqui, estava lá o Paulo limpando os banheiros para a gente. Como é importante, coisas que você nem sabe quantas coisas foram investidas para você se assentar num lugar higienizado, limpo. Olha só que coisa. Sirva essa igreja. Amém, igreja? Seja o terceiro. E eu já estou concluindo. Não se assuste, não fique muito alegre, porque às vezes eu concluo várias vezes, tá? Um exemplo maravilhoso de alguém que foi o terceiro foi João Batista. Ele que foi o precursor de Jesus, o último profeta, que veio anunciar a vinda do Messias. E João Batista tinha os seus seguidores. João Batista pregava, João Batista batizava. E eu vou parafrasear um texto que está em João capítulo 3, versículos 25 e 26. Depois eu vou ler esse 27. Mas diz assim: os discípulos de João chegaram para ele e falaram: João, você tem que fazer alguma coisa, que a concorrência, esse tal de Jesus de Nazaré que chegou aí, esse novato, ele já está... Alguns discípulos nossos deixaram de seguir o Senhor, estão seguindo a Ele. Alguns mantenedores estão indo para lá. João, faça alguma coisa, porque a concorrência está te derrubando, João. Mais ou menos isso. Veja só as respostas de João Batista. João 3, versículo 27. Ele diz assim: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Ele tinha consciência, em primeiro lugar, da sua posição, quem ele era. Tudo que ele tinha recebido tinha sido dado por Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, foi dado por Deus. Número 2, ele sabia do seu propósito. Ele diz, versículo 28, vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. Versículo 29, a noiva pertence ao noivo. O amigo presta serviço, olha só, ao noivo. E que atende e que o ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Ele diz, esta é a minha alegria, que a glória se completa. Ele sabia do seu propósito, preparar o caminho para Jesus, ir adiante. E nós também estamos preparando o caminho para as pessoas conhecerem a quem? A Jesus. E por último, ele tinha consciência da sua prioridade. Versículo 30, eu acho que é um dos versículos mais lindos da Bíblia. É necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Vamos repetir? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe de uma coisa? Eu digo para você essa manhã, é necessário hoje que Jesus cresça e que você diminua. É necessário. Isso. Para a gente concluir, eu gostaria de mostrar um vídeo
que relata a história de alguém que foi um terceiro na Segunda Guerra Mundial. Uma das maiores crises da história da humanidade, onde morreram mais de 66 milhões de pessoas, dos quais 6 milhões eram judeus. E Deus levantou um homem lá na então Checoslováquia, um empresário, um cristão, e ele começou a usar a influência que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, para desviar crianças, judeus, filhos de judeus, que eram levados aos trens e levados aos campos de concentração e extermínio. E Deus usou a vida deste homem, Nicholas Winton, ele foi responsável por salvar, documentadamente, 669 crianças. Anos depois, a BBC de Londres ficou sabendo dessa história e convidaram o Sr. Winton para ser homenageado. Mas o que ninguém sabia é que eles colocaram do lado dele uma senhora, que então era uma menina, o nome dela Vera. E vamos ver esse encontro de Vera com este terceiro da Segunda Guerra, Nicholas Winton. All the letters. Back here is the Aqui list está a of all the lista children. de todas as crianças. This is Vera Diamond. Aqui o nome Now, da Vera Vera Diamond. Gissing. We did find her name Nós on achamos his o list. nome dela na lista. Vera Gissing is with us here E ela tonight. está conosco Hello, hoje. Vera. And I should tell you Eu that quero you are dizer que actually você sitting está next to ao lado Nicholas Winton. do Sr. Winton. And it was just so wonderful, Foi maravilhoso. so terribly touching. Foi emocionante. E ela dizendo thank you, obrigado. Can I ask, is there anyone Existe in our mais audience alguém tonight aqui que deve a who sua owes their vida life to ao Nicholas Sr. Winton? If so, could Se you está stand aqui, up, please? coloque-se de pé, por favor. Lindo, né? Eu já vi esse vídeo milhares de vezes. E eu me emociono todas as vezes que eu vejo ele. Deus colocou na vida desse homem um amor, um carinho para salvar aquelas crianças. Lembra da história da Margarida? O futuro de muitos depende de você. Talvez familiares, talvez vizinhos, talvez colegas, irmãos, lá no trabalho, da universidade, da escola. O futuro deles depende de você. O que você vai fazer? O que você vai falar? Talvez você e eu não tenhamos um dia um programa na televisão onde as pessoas vão nos reconhecer por tudo que nós fizemos. Mas quem sabe um dia lá no céu alguém vai chegar para você e falar assim: muito obrigado porque você me amou. Obrigado porque você me serviu. Obrigado porque você falou de Jesus para mim. Obrigado porque você me discipulou. Obrigado porque você me ensinou a Bíblia. Obrigado porque você me perdoou. Obrigado porque você abriu uma porta para mim. Obrigado porque você não me abandonou. Obrigado porque você foi o terceiro na minha vida. Isso sim vai acontecer. Que privilégio nós temos de sermos o terceiro. Eu queria ler a história que conclui este livro. Uma história que eu conheço desde criança.
Certo dia, um menino que andava pela praia, apanhando estrelas do mar na areia e jogando-as de volta na água, pois essas haviam sido trazidas pela maré alta. Um homem, ao observar o trabalho daquele garoto, se aproximou e disse: "O que você está fazendo, garoto?" Ele respondeu: "Eu estou salvando essas estrelas." "Veja só, meu filho, a praia está repleta de estrelas do mar, devem ser milhares. O que você está fazendo não vai fazer nenhuma diferença." Então o menino parou, se agachou e com muito carinho apanhou uma outra estrela do mar e disse: "É verdade que eu não vou conseguir salvar todas elas, mas eu vou fazer diferença para esta." E atirou aquela estrela do mar por sobre as ondas. Você, como eu, já deve ter percebido que sozinho não conseguirá mudar, nem fazer a diferença no mundo. Porém, como esse garoto na praia, você com certeza pode fazer a diferença na vida de algumas pessoas que têm o privilégio e a oportunidade de conviver com alguém tão especial como você. Queridos, eu sou terceiro não é usar uma pulseira diferente, mas é uma maneira de fazer a diferença. Eu sou terceiro não é mais um modelo de igreja, mas é um desafio para ser uma igreja modelo. Eu sou terceiro não é mais uma ação da empresa, mas é a razão de ser empresa. Eu sou terceiro não é uma invenção humana, mas uma solução divina para a humanidade. Eu sou terceiro não é religião, mas já tem religado pessoas a Deus. Leia, aprenda, pratique, sua vida nunca mais será a mesma, e nem a daqueles ao seu redor. Você crê nisso? Eu gostaria de concluir nesta manhã lendo o compromisso de Eu Sou Terceiro. E sabe que nós somos aquilo que nós nos comprometemos a ser. Quantos querem fazer um compromisso nessa manhã? Seu terceiro, fique de pé onde você está. Eu vou ler esse compromisso. Você pode fechar os seus olhos e faça dessas palavras a sua oração. Querido Deus, eu te agradeço por mais um dia de vida. Perdoa-me por todas as vezes que ocupei o primeiro lugar, agindo como chefe, diretor e Senhor. Reconheço que Jesus é Deus, Salvador e Senhor da minha vida. Desejo que o Senhor seja o primeiro em meus pensamentos, atitudes, palavras e ações. Coloco-me à tua disposição para fazer a tua vontade e cumprir o teu propósito, através dos meus recursos, talentos, dons, meus bens, meu tempo e minhas oportunidades. Senhor, reconheço que as pessoas vêm sempre em segundo lugar. Ajuda-me a amar, a servir aqueles que o Senhor tanto ama. Mostra-me como posso fazer isso de uma maneira criativa, generosa, sincera e com muito amor. Tanto em minha casa como na escola, na universidade e no trabalho, desejo que todas as pessoas que o Senhor colocar diante de mim sintam o teu amor através da minha vida. Senhor, eu sei que esta é a única oportunidade que terei de viver hoje. Portanto, eu quero aproveitá-la ao máximo. Obrigado pelo dia que vou viver, pelas coisas que farei, pelas vidas que influenciarei e pelos resultados que terei. Reconheço a minha posição, compreendo o meu propósito e quero viver a minha prioridade. Pai, quero ocupar humildemente o meu lugar como teu filho e tua filha e declarar: eu sou
o terceiro. Amado Deus, nós te agradecemos por tua palavra tão simples, mas tão profunda, tão desafiadora. Senhor Deus, que esse compromisso lido aqui, assumido agora diante de Ti, diante dessas pessoas ao nosso redor. Obrigado pelas oportunidades, já a partir de agora, que o Senhor nos dá, de amarmos e servirmos as pessoas tão maravilhosas que o Senhor colocou ao nosso redor. E nós queremos te agradecer, porque através desses gestos de amor, de carinho, de sorriso, de esperança, de fé, essas vidas serão alcançadas. E queremos te agradecer porque nós estaremos cumprindo o nosso propósito, vivendo as nossas prioridades. E nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.